Você já sentiu uma falta de propósito na vida? Uma desmotivação, onde você olha e vê tudo sem significado? Pois é. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse vazio existencial. Por que nós percebemos assim e qual é a causa dessa percepção? Eu fui ver o que significa vazio existencial e diz assim, ó. É um sentimento de falta de propósito, significado e direção na vida, marcado por uma sensação de desconexão e apatia. É uma experiência comum que pode surgir em momentos de mudanças ou crises e pode ser temporária ou, em casos contínuos, indicar um problema de saúde mental com depressão. Então, quais são as principais características? Falta de propósito, você não vê propósito nas coisas. Desconexão, você se vê sempre, você não consegue se identificar com aquilo, é como se você fosse algo sempre fora, você não consegue interagir com o meio, você se vê sempre desconectado. Emoções negativas, então você está sempre sentindo assim, ó, sempre sentindo a tristeza, desmotivação, aquela falta mesmo de vontade de fazer as coisas, vem sempre aquela sensação de desânimo, algo que está sempre, que você pensa, né, que essas emoções aí vêm de pensamentos, do que você está pensando sobre você, e aí aquilo fica te colocando assim, ó, para baixo, são aqueles sentimentos que sugam, né, suas energias, porque você já está colocando foco em coisas que aparentemente para você não tem sentido e não tem solução, inclusive. Como você não consegue ver uma saída, uma solução, você simplesmente, vamos dizer assim, ó, você joga a toalha, você fala, não vai ter saída, não tem solução para mim, já tentei um monte de coisa. Então é aquela apatia. E tem os questionamentos, porque você está sempre questionando que isso não tem sentido, que isso não tem nenhum significado, que não importa o que você faça, as sensações continuam as mesmas, se você se arruma, se você sai, se você faz coisas alegres e diferentes, você está sempre voltando para o mesmo lugar. E aqui, né, é nesse estado, assim, vamos dizer assim, ó, do auge mesmo desse vazio é que pode ocorrer e na maioria das vezes ocorre essa mudança. Porque você tem duas alternativas, ou você se entrega, ou você se enfia mesmo, e tem casos que às vezes é até importante mesmo que você vá até onde você quer ir, porque já ouviu aquele ditado que diz assim, ó, quando a pessoa chega no fundo do poço, ela não tem mais para onde ir, ela vai ter que voltar? Então, de repente, você vai precisar ter essa experiência, não precisa ser assim. Mas, se aqui, né, essa é a decisão, então, de repente, você chegar lá no fundo do poço, ou quando você está naquele momento, assim, o auge mesmo da ansiedade, da depressão, dessa falta de propósito, de repente, ali, você é estimulado a tomar mesmo uma decisão. Porque ou você se mantém, se sustenta nesse lugar, porque ele realmente é insustentável, ou você muda, né? Você busca uma alternativa para mudar essa forma de pensar. E aí, tem uma parte aqui que eu vou trazer que diz assim, ó, que é uma lição que nós passamos, que fala sobre essa disponibilidade, porque a mente, quando ela está sempre considerando a sua fonte. Se ela considera que a sua fonte é a separação, ela vai se ver fragmentada, separada, debilitada, assim, debilitada no sentido de se ver limitada, fraca, impotente. Então, é isso que ela percebe por conta da identificação que está vindo antes. Então, como que ela está se vendo? E aí, se ela estabelece a sua fonte, que é Deus, ela vai ter a sua identificação como a de Deus. E o que Deus é? Deus é a existência. Deus é tudo que há. Deus é a própria força, é o próprio poder
de existir. Então, Deus é ilimitado, assim como tudo que existe a partir de Deus tem os mesmos atributos de Deus. Então, se essa mente ela considera a sua fonte e ela se identifica como Deus, não existe depressão, nem ansiedade, nem nada mais, porque a mente agora, ela está a serviço do Espírito Santo, que é da própria percepção corrigida, então ela vai atuar com essa liberdade, com essa certeza de ser. E aí diz assim, ó: acreditarás que és parte do lugar onde pensas estar. É por isso que te rodeias com o meio ambiente que queres. E tu o queres para proteger a imagem de ti mesmo que tens feito. A imagem é parte desse meio ambiente. O que vês, enquanto acreditares que estás nele, é visto através dos olhos da imagem. Isso não é visão. Imagens não podem ver. Então, se a minha identificação é a separação, eu vou me cercar, no caso não é você, mas é esse foco, é essa consciência, eu vou me cercar de tudo o que eu acredito ser. Então, basta você dar uma olhada aí para os seus hábitos, para os seus pensamentos, para o cenário, que você vai ver exatamente a sua identificação. E mesmo, pessoal, que às vezes você pensa assim, nossa, mas eu sou uma pessoa super bem-sucedida, eu sou um empresário, uma empresária, eu tenho uma casa boa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma família, eu tenho não sei o quê. Mas se a sua identificação ainda é a separação, se você acredita muito que você é essa pessoa, você continua identificado com aquilo que é irreal. Você está tentando dar realidade através, né, da lei da atração, de ter coisas que parece que você é uma pessoa bem-sucedida, mas o que vai acontecer no final da sua história, da sua experiência, como aconteceu com todos os outros? Não é a morte? Então, o que valeu essa correria toda e esse controle todo para no final você não usar essa experiência para mudança de percepção? Percebe? Que tanto faz coisas que parecem ser boas, quanto aquilo que parece ser muito ruim, tem a mesma finalidade, se a identificação ainda é a separação. Então, qual que é a mudança efetiva de fato? É onde eu estou colocando a minha identificação de existir. E aí a lição de hoje, que é a lição 265, diz assim, ó: eu só vejo a gentileza da criação. Eu, de fato, compreendi mal o mundo porque coloquei nele os meus pecados e os vi olhando de volta para mim. Como pareciam ameaçadores. E como me enganei ao pensar que o que temia estava no mundo e não apenas na minha mente. Então aqui é o reconhecimento que a própria consciência, não é você, você não tem uma mente, é a consciência aqui, ó, que está decidindo onde ela está colocando a sua identificação. Então, antes ela tinha compreendido mal o mundo, porque ela colocou no próprio mundo a ideia, né? Quando ele coloca aqui, ó, meus pecados. Eu coloquei nele, no mundo, os meus pecados. A ideia de separação. E os vi olhando de volta para mim. Então, a própria consciência, ela, através dessa autodefinição, ela projeta lá fora e depois ela se confunde com aquilo que ela mesma projetou e aí ela acredita que aquilo ali tá vindo contra ela. Mas isso, como ela coloca aqui, ó, como Jesus coloca aqui, a consciência, ela aceita que ela estava equivocada, que aquilo não estava lá fora, mas só no seu modo de pensar. Então, aceitando a percepção corrigida, que é esse modo de pensar como Deus, que isso pode ser totalmente revertido. E aí esse vazio e toda essa sensação de falta de propósito, que tem esse reflexo aqui, inclusive no mundo, ele é desfeito. Porque a mente que aceita o seu único propósito de existir como Deus, agora as imagens vão ser conduzidas apenas através da percepção corrigida. Então aqui você vai ter, assim, mais disposição, motivação, convicção. Você sabe o que precisa ser feito em cada momento.
você não vai ter mais aquela ansiedade, aquela pressão das crenças, porque a identificação é Deus. Então, esse discernimento que é feito não por uma imagem, mas apenas a consciência que aceita o seu modo de existir como Deus, ela sabe discernir o que é real do que é irreal. Então, retirando o foco do que é irreal, ele simplesmente desvanece, porque a atenção e o valor de existir está sendo colocado somente em Deus. Então, é assim que é desfeito qualquer sentido ou falta de sentido que é percebido, porque é só uma percepção equivocada. Então é isso. Um beijo a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.